Muito bom dia a todas e todos que estão se juntando a nós aqui, nesse último webinar do ano na BVCAP. Eu sou Ângela Ximenes, superintendente executiva, e gostaria de dar as boas-vindas e lembrar que esse é o 40º webinar que a BVCAP está fazendo. Estamos encerrando o ano muito felizes, porque esse é um webinar que conseguiu reunir 2 associados nossos em uma parceria que vai ser muito positiva para o ecossistema. Isso dá uma felicidade muito grande para a BVCAP, porque a gente quer ser exatamente esse catalisador de possibilidades para os nossos associados. Então, a gente está encerrando esses webinars do ano com muita felicidade, por ter conseguido isso, e assim, a gente quer também ressaltar para todos que essas possibilidades estão abertas de conexão entre os associados, que a BVCAP fica muito feliz em poder ajudar nisso, porque só facilita negócios no ecossistema, facilita desenvolvimento do ecossistema. Então, quero desejar a todos um ano muito feliz. A gente sabe que está sendo difícil para todo mundo, então, assim, acho que a gente quer um ano de renovação e de liberdade, se possível, em 2021, com mais liberdade para todos. E saúde em primeiro lugar, porque sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu vou passar a palavra para o Humberto, que vai moderar. Humberto é da AIA Capital, coordenador do Comitê de VC, e ele gostaria de fazer um bate-papo muito informal, então avisar que vocês podem levantar a mão e fazer as perguntas diretamente por voz, tá? E aí nós temos aqui o Flávio Watts, da Radix Engenharia, com a Marcela Huertas, da MCM Corporate, que vão, então, apresentar a parceria que eles fizeram aqui com a ajuda da BVCAP. Bom webinar a todos. Obrigado, Ângela. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo interesse, e até complementar rapidamente o que a Ângela falou. Realmente foi um ano difícil, mas eu acho que a gente chegou aqui nesse final de ano num momento positivo, né, da atuação da BVCAP, muitas coisas acontecendo, e esse é um webinar que com certeza vai trazer aí um espírito renovado, uma energia positiva para todo mundo. Eu queria reforçar o que a Ângela também falou com relação a perguntas. É realmente um bate-papo, a gente já está em dezembro, a gente está aqui quase nas festas de final de ano, então acho que todo mundo já cansou daqueles webinars maçantes, que fica alguém lendo um PowerPoint na tela da gente. Então, acho que o espírito aqui é realmente tentar criar um bate-papo. Então, eu reforço a questão da participação de vocês, tanto por áudio. Quem não se sentir à vontade pode mandar pergunta direto no chat também, não tem problema nenhum. O importante, eu acho que é todo mundo participar, se sentir incluído e capaz de fazer perguntas e trocar figurinhas conosco, né? Acho que essa interação vai ser o que vai enriquecer esse bate-papo. Então, sem mais delongas, começar pela Marcela, primeiras damas, para ela se apresentar rapidamente, trazer um pouquinho do histórico e contar um pouquinho já de cara, né, antes da gente abrir a palavra para o Flávio, como que ela enxerga, ou como que ela acabou trombando com o Flávio aqui no ambiente da BVCAP. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Ângela, por abrir o espaço e por ser realmente esse agente, né, que conecta. Obrigada a todos que se inscreveram, que estão aqui com a gente para esse bate-papo, para que agora é isso, né? A gente precisa co-criar e se comunicar melhor e ter mais acesso uns aos outros, e a BVCAP cria esse ambiente, efetivamente, nós somos provas disso, né, Flávio, por aqui. Humberto, agradeço mais uma vez por nos apoiar, né, sempre à disposição, sempre ajudando muito a gente aqui na MCM e provendo essas conexões também. E, bom, eu sou a Marcela Huertas, eu sou fundadora da MCM Corporate, que é uma consultoria voltada para diligências,
para o mercado seed e VC, e a MCM ela existe há pouco mais de 5 anos, né? Eu vim do mercado de auditoria e empreendo há 5 anos com a MCM, e tenho um baita orgulho de atender esse setor. A cada operação a gente aprende muito, e é uma dinâmica enriquecedora atender a indústria do Venture Capital. E, bom, como que a gente se trombou, né, Flávio? Vou contar aqui um pouquinho. Quando eu digo efetivamente que a BVCap é esse ambiente de conexão, e que nós somos a prova disso, foi um dos webinars, né? Que legal que a gente está participando do 40º, né, Flávio? Mas em um dos webinars promovido pela BVCap, eu vi a apresentação do Flávio, o trabalho da Radix, e a gente já estava buscando mesmo, né, uma parceria para enriquecer ainda mais o nosso escopo e atender melhor, mais e melhor, né, os nossos clientes. Então a gente começou a se conversar, e o Flávio também, de bate-pronto, achou a ideia muito bacana da gente unir forças para levar uma solução que fosse eficiente para o setor de Venture Capital. Então foi no ambiente da BVCap que a gente se conheceu. E você, Flávio, conta um pouquinho para a gente de você, da Radix, e dessa oportunidade aí que você acabou criando junto com a Marcela. Na verdade, bom dia, muito obrigado à BVCap, principalmente a Ângela, que tem sido apoiado muito a gente desde a época que a gente começou a conversar sobre a associação da Radix e a BVCap. Muito obrigado, Ângela, aí, por nos apoiar, e toda a BVCap. A Radix está muito satisfeita de fazer parte da BVCap. A gente faz parte de outras associações, né? E realmente, eu estava comentando um pouco antes, né, aqui no bate-papo pré-webinar, sobre como a newsletter da BVCap é muito boa, né? Manter a gente sempre bastante informado. A Radix é uma empresa, Humberto, e turma aí que está nos assistindo, é uma empresa de engenharia, né? Uma empresa de engenharia e tecnologia. Então a gente brinca que é um ponto fora da curva no mundo da BVCap. Então a gente está estudando muito, né? Private Equity, Venture Capital, mas a Radix foi fundada em 2010, é uma empresa de engenheiros químicos que aos pouquinhos foi agregando outros conhecimentos, outros colaboradores. Então hoje a gente atua no setor industrial, no setor de óleo e gás e energia, e a gente tem uma divisão que atende o setor terciário. E dentro dessa divisão, a gente atende bancos de investimento, da parte de financial, healthcare, education, infraestrutura. E a gente apoiava muito clientes industriais em avaliar ativos para descomissionamento, para venda. Eu me lembro, uns 6, 7 anos atrás, ou até mais um pouquinho de tempo, que um grupo estava interessado em comprar alguns ativos lá da refinaria de Manguinhos, né? E chamaram a gente para dar uma olhada em tubulação, tancagem, nível de oxidação, de instrumentação, de bomba. E a gente fez um relatório, né? Com aquela visão do engenheiro químico, do engenheiro mecânico, do eletricista. E o que aconteceu, né? E esse é o tema que a gente vai poder explorar mais. A gente começou a acompanhar todo esse ganho de força do Venture Capital, do mercado de Private Equity, principalmente olhando empresas tech-related. Então, a gente pegou aquele cenário lá atrás de avaliação de ativos físicos e fez uma adaptação para ajudar as empresas que estão comprando ativos tech-related, né, ou estão investindo em empresas startups, em empresas com uma base tecnológica muito grande. A gente está ajudando a identificar riscos e ajudando as teses de investimentos a dar certo. Eu acho que a gente torce sempre para dar certo. E uns meses atrás, a gente teve a oportunidade de participar de um webinar, inclusive com um grande amigo meu, Fernando Silva, da Crescera, e a Marcela estava presente, né? Fez perguntas e logo depois a gente marcou uma reunião. E ela fez uma proposta
que para a gente caiu como uma luva, né? Que era trazer esse escopo novo de due diligence tecnológica para dentro de um escopo mais conhecido pelo mercado, que é da diligência contábil, jurídica, trabalhista, né? E, então, a gente topou e aí montou um pacote com tudo junto, né? E aí é o que a gente vai falar nesse bate-papo aí de 1 hora e estamos aqui para responder bastante perguntas. É isso. Então, já que é isso que vai falar, vamos começar a falar, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui o webinar tem uma noção do que é uma due diligence e conhece, acho que um pouquinho o tema, no sentido de que é uma etapa necessária antes do investimento, né? Mas acho que seria legal a gente começar então, Marcela, você contando um pouquinho por que não é um produto de prateleira commodity, né? Qual a diferença de quem contrata uma empresa como a MCM e quais são esses detalhes que fazem uma due diligence ser mais eficaz ou mais efetiva do ponto de vista do gestor, do ponto de vista desse processo de investimento? Conta assim um pouquinho para a gente a tua filosofia, como essa due diligence ela não precisa ser algo tão padrão, né? Como a gente consegue extrair mais e ter essa vivência diferente? Sim. Bom, acho que para responder essa pergunta, Humberto, eu vou voltar um pouco no tempo, né? Eu estou desde 2006 no mercado de consultoria e especificamente a partir de 2008 com diligências, né? E agora eu posso falar, na minha época, nessa época aí, não existia uma regulamentação ou algum lugar que dissesse o que efetivamente é o serviço de diligência, né? E daí, a partir de agosto de 2012, o IBRACON, que é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, emitiu um comunicado técnico dizendo que era, né, o serviço de diligência como um serviço de apoio a transações, né? Então, transações específicas. Então, a partir de 2012, a gente começou a separar o joio do trigo, porque tudo era auditoria, né? Então, a partir dali, a gente começou a ter uma classificação para o que era efetivamente o serviço de diligência através do IBRACON, que é uma entidade de extrema importância para o setor, inclusive de mercado de capitais, né? E ali, o que traz, né, nesse comunicado técnico? Principalmente o escopo, né? O escopo da diligência, o responsável pela elaboração do escopo de diligência é o próprio contratante, né? Diferente do serviço de auditoria, onde eu tenho todos os procedimentos através de normas regulatórias, né, que dizem quais são esses procedimentos, o serviço de diligência, ele é mais específico, né? O contratante a quem se responsabiliza, ele precisa dizer ali o que ele precisa do profissional. Então, a gente já começa a abrir, né, uma outra visão do que é e separar efetivamente uma coisa da outra. E aí o profissional que presta esse tipo de serviço, nós aqui, a gente precisa, uma vez que o escopo é elaborado pelo contratante, pelo gestor, né, do fundo, aqui no nosso caso, trazendo para a nossa realidade, a gente precisa entender muito, né, o que quem é esse investidor, se ele é um investidor estratégico, se ele é um investidor financeiro, né, qual que é o tipo de ativo que ele tem, né, é um ativo de dívida, é um FDIC, como a gente atende o Venture Debt aqui também, né, o que eu posso aportar de valor e trazer esse dever de diligência, né, para esse gestor, para que ele responda também, né, para os seus investidores ali e cumpra, né, esse dever de forma efetiva e que ele possa contribuir aí também para a operação no pós-investimento. Então, assim, ali
na terça, hoje é quinta, né? Na terça-feira, trazendo um pouco, né, da nossa realidade, a gente estava num escopo de diligência, onde a gente, junto com o nosso cliente, a gente precisou incluir, né, mais um serviço ali, porque a operação exigiu isso, né? Então, eu não posso ter uma rigidez num escopo de diligência, assim como eu tenho em outros serviços, né? E por essa razão que a MCM sentiu essa necessidade de atender melhor os nossos clientes, aportando o escopo da diligência tecnológica, né? A tese do fundo exigia esse olhar também. Então, respondendo sua pergunta, o serviço de diligência é um serviço específico, já começa desde a determinação do escopo, né? O relatório que a gente entrega também, né, não é um relatório público, é um relatório específico para aquela operação, um relatório que serve para o Humberto, não vai servir para uma outra gestora de fundo, porque ele é muito específico, diferente, né, de relatórios públicos de um serviço de auditoria, onde todo mundo tem acesso ali. Então, respondendo resumidamente a sua pergunta, a diligência ela é um trabalho específico e co-criado com o cliente. Não dá para ter uma rigidez, né? A gente precisa entender a necessidade. E acho que isso também, esse detalhe, né, de cocriação, acho que também ele é aplicável nas outras atividades que, por exemplo, a Radix desenvolve de consultoria ou de auxílio para os clientes, né? Mas aí, Flávio, conta para a gente, quando a Marcela chegou para você com essa ideia, com essa visão, o que você percebeu de diferente? Ou seja, eu tenho certeza que você, ao longo da sua carreira, conversou com várias empresas de auditoria, de diligência, mas até onde eu sei, acho que a Marcela foi a primeira a trazer essa dinâmica, né, do olhar de tecnologia de maneira mais profunda. A gente que está no mercado sabe que muitos fundos se propõem a fazer uma due diligence tecnológica, tem pessoas, às vezes, dedicadas para fazer isso, mas dificilmente são capazes de fazer isso num nível bastante abrangente em vários setores diferentes, né? No caso da Radix, eu acho que é o contrário, vocês são especialistas do ponto de vista de engenharia em muitos setores. Então, como que foi balancear isso, esse olhar? Conta um pouco dessa mágica aí de integrar esses dois temas, que eu acho que na cabeça de muita gente ainda são temas que andam em paralelo e não necessariamente juntos. Legal, Humberto, acho que a pergunta é precisa. Nós começamos a fazer um trabalho bem grande de, posso usar esse termo, evangelização, né, de divulgação. A gente ouviu muitos amigos do mercado, a gente conversou, pegou dica, adaptou o modelo. A gente também percebeu um pouco que a receptividade para quando o cenário era de private equity, né, de valores maiores, era mais receptivo para o nosso trabalho. Quando a gente falava muitas vezes com empresas de venture capital, os montantes a serem investidos não eram tão grandes, então, muitas vezes a gente recebeu o feedback de que ali naquele momento o que eles estavam querendo fazer era uma coisa bem rápida, que às vezes a própria equipe interna olhava no feeling, né? A gente conversou com colegas que falaram, poxa, Flávio, a gente tem umas regras básicas, por exemplo, a gente vai conversar com uma empresa que não tem nem CTO, a gente já dá uma desanimada, né? Então, se a empresa tem CTO, já está organizada, a gente começa a ter um feeling, mas obviamente que o trabalho de vocês complementa muito bem. A gente recebeu feedback, né? Agora o fundo de investimento, o banco, né? A empresa de Venture Capital compete com empresas tipo Google, TOTUS, né? Stone, que são empresas que têm um grupo muito grande de tecnologia e muitas vezes elas têm a condição de fazer diligência tecnológica por elas próprias, né? Então, quando você compara esses dois times, né? Ambos querem comprar. Por exemplo, agora teve um caso recente da Lynx, né? E a Stone comprou, mas imagina que um grupo grande de banco estivesse analisando. Será que ele teria internamente a mesma capacidade de avaliar
questões de LGPD, questões de escalabilidade, de código-fonte, etc. Então, a gente começou com essa ideia de evangelizar e mostrar esse desafio, né? E o que acabou acontecendo também no cenário? O cenário trouxe, por exemplo, toda a parte de cybersecurity e uma legislação de LGPD. Então, eu acho que essa legislação da LGPD acabou colocando uma certa, quase uma obrigatoriedade de você, da mesma forma que a Marcela falou, que existem regras, legislações e várias coisas sobre a ótica contábil, jurídica, trabalhista, né? Agora também existe sobre a ótica de segurança de dados. E para mim, a segurança de dados faz uma amarração muito boa, né? Da diligência que, por exemplo, o time da Marcela faz com esse escopo novo que a gente está trazendo. E a Marcela, eu acho que ela teve foi visionária, né? No sentido de vamos trazer essa parceria, porque cada vez mais a gente percebe essa necessidade nos nossos clientes. E a gente vai ter uma diferenciação no mercado. E, por outro lado, por a gente ser uma empresa de engenharia, por a gente ter menos de um ano de ABVCAP, por a gente ainda estar neofito nesse mercado de banco de investimentos, né? Se juntar com o time da MCM é muito legal, porque a gente pega essa carona e consegue fazer um trabalho complementar e vai passando a mostrar que esse escopo realmente ajuda. O grande objetivo, Humberto, é fazer as coisas darem certo, né? Que no final das contas a gente está ajudando os empreendedores brasileiros a crescerem, né? É isso. Então, eu acho que a primeira pergunta nesse sentido que me vem na cabeça isso é só para empresa de alta tecnologia, ou seja, a gente está falando só em fundos que investem em inteligência artificial, em nanotecnologia, em coisas assim super avançadas, e ao mesmo tempo o outro lado da pergunta só investidores de venture capital especializados em alto grau de inovação que vão precisar disso. Como que é essa dinâmica? Quem pode me ajudar a entender um pouco melhor isso? Deixa eu... Marcela, pode ir, Flávio. Eu começo e você, eu acho que pode complementar. Tá bom. Olha, eu acho que o grau de importância, obviamente, varia um pouco. Se você... estou interessado numa empresa que presta um serviço totalmente baseado em tecnologia. Imagina uma empresa hipotética de real estate que vai competir com a Quinto Andar no interior do Brasil. E aí, no fundo, é uma empresa de aluguel, de venda, mas que ela quer se basear muito na base de dados, num aplicativo web, ela quer que, em vez de ser 100 mil associados só, você chegue a 50, 3 milhões de associados. Então, no fundo, quem está comprando essa empresa tem que pensar se aquele software já está em nuvem, está em on-premise, se qualquer empresa de software, uma fábrica de software consegue dar manutenção, ou é um código que só o fundador da empresa sabe mexer, ou então ele não tem uma facilidade de escalar, ou então facilmente um hacker consegue roubar todos os dados dos associados, ou os dados estão totalmente sem governança nenhuma, sem chave primária, e você não consegue fazer nenhuma pesquisa muito útil. Então, para uma empresa desse tipo, é fácil você perceber que você precisa avaliar a tecnologia, porque ela é meio que o coração, né? A sacada da empresa é você não ter mais papelada, você não ter mais uma administradora de imóveis convencional, é você fazer tudo online. Eu usei esse exemplo porque a Quinto Andar é super conhecida, né? Então é fácil do pessoal que está assistindo entender que isso tem uma importância grande. Agora você imagina uma outra empresa que não tenha tanta dependência de um sistema de software, etc., né? Por exemplo, uma empresa que tem muitas lojas nas ruas,
de repente, vamos pensar numa empresa hipotética que vende cerveja, tem vários botiquins associados, etc. Mas que ela montou agora um aplicativo para vender cerveja, entrega, e etc, etc. Um iFood da cerveja, não sei. Até tem o da Ambev, né, o Zé Delivery. Imagina que toda a tese de investimento se baseia nesse crescimento que esse carinha está trazendo, né? Apesar de hoje as vendas online serem só 10% das vendas de bebidas, de repente a tese de investimento se baseia no crescimento desse carinha. Então é importante a gente olhar como que isso foi desenvolvido. Então vai variar muito do timing, por isso que a gente tenta adaptar também. A diligência tecnológica ela é feita em espirais. Então, quando você tem menos coisa para avaliar, você consegue em 1, 2 semanas terminar. Quando você tem mais coisas e quanto mais importante é a tecnologia dentro daquele negócio, na investida, você faz mais espirais até você conseguir todas as informações necessárias para mitigar os riscos e ajudar. É isso, né? E eu acho que também, só complementando, né, Flávio, eu acho que quem não é tech, né, empresa que não é genuinamente tech, será, né? Então, isso é uma coisa que não dá para fugir. Se não é no primeiro momento, essa virada vai acontecer. Então, já olhar para essa expectativa de crescimento, enfim, usando a tecnologia, isso não dá para a gente fugir, né? Não. Entrou uma primeira... Recentemente, a gente... Desculpa, só para complementar. Pega nos últimos 2 meses, Humberto, quantas notícias nós vimos sobre invasão de hacker em empresas conhecidas, né? E que não são empresas 100% tech-related, mas que uma invasão parou, deu prejuízo e dá trabalho, né? Inclusive em órgãos públicos, né? Exatamente nessa linha, né, do que dá para pensar nessas horas, né? O que a gente está olhando quando faz uma due diligence desse tipo? Entrou aqui uma pergunta no nosso Q&A desse step by step. Eu estou interpretando essa pergunta, se alguém quiser, na verdade, explicar um pouquinho melhor o que de fato está perguntando, mas vocês poderiam trazer para a gente, talvez, assim, uma listinha ou explicar um pouquinho melhor o que aspectos vocês vão verificar quando fazem um trabalho desses, né? Você está me dando aí um exemplo de questão de segurança de dados, talvez sejam outras questões mais operacionais de eficiência, latência, velocidade de resposta de um servidor. Dá para a gente um cheiro disso, né? Eu acho que deve ter também, deve ter não, assim, a gente sabe que tem muito gestor que está entrando, investindo em venture capital, mas o time vem eminentemente de um background de investment banking, de finanças, não necessariamente de tecnologia, né? Eu acho que num certo nível é relativamente tranquilo para pessoas interessadas, inteligentes, acompanharem tendências tecnológicas, entenderem movimentos de aplicação de tecnologias ou de novos equipamentos, etc. Mas no olhar de uma due diligence, o segredo é olhar debaixo do capô, né? Não é conhecer qual que é o último modelo do carro, se o pneu ele tem alguma tecnologia, o acelerador é elétrico. Não, tem que saber levantar o capô e falar assim, tá em ordem, né? Estou comprando o que estão me vendendo. Dá um cheiro para a gente desse processinho. O que vocês olham quando estão fazendo esse trabalho? Nossa, essa analogia eu achei um barato, né? É que nem na época que meu pai ia comprar carro e levava o mecânico junto, né? Carro usado, aí o mecânico dava uma olhadinha no carro. É mais ou menos isso, né? É isso. Se você for comprar um caminhão para ser o seu ganha-pão e fazer andar 2.000 quilômetros por semana, etc., você vai levar, de repente, os 3 mecânicos, eles vão gastar uma semana ali olhando o carro, né? Agora você vai comprar um carro mais de passeio, às vezes aquela olhada do mecânico de 1 horinha já é suficiente, né? Então é mais ou menos esse nível que a gente adapta. Mas respondendo sua pergunta, Humberto, sim, eu acho que esse primeiro ponto da segurança de informação, do cybersecurity, do LGPD, né? Que a LGPD reforçou, isso é uma coisa que sempre existiu e tem empresas especializadas no mercado que olham isso. Legal.
O segundo ponto é o ponto que você falou, de latência, de escalabilidade, de velocidade de acesso, principalmente se você tem ou aplicativos ou o site está executando um papel importante na empresa. Então, a gente olha isso. Por exemplo, uma empresa, um exemplo de empresas, por exemplo, que vendem ticket online, né? Tickets de futebol online. Ou então a empresa que a gente vai usar para vender os tickets do Rock in Rio. Sei lá, estou usando exemplos que todo mundo é palpável. Imagina se antes de uma final ou antes do lançamento, da abertura das vendas do ticket, ela não aguenta o número de acessos ou fica muito lento. Por exemplo, o que aconteceu com o site do Tribunal, né, Eleitoral. Todo mundo quis acessar no dia da eleição ou na véspera e estava lento, né? Então, esse tipo de coisa é o que a gente olha a infraestrutura, pensando em escalabilidade, disponibilidade e velocidade de acesso. Isso é uma coisa que a gente olha e que complementa a segurança de informação. Terceira coisa que a gente olha é a qualidade do código, se ele é possível mantê-lo, se a linguagem de desenvolvimento é uma linguagem open source, se é uma linguagem que você consegue desenvolvedores no mercado para dar manutenção e evolução no seu sistema, porque o seu sistema é vivo, né? Precisa evoluir. Ou ele foi feito numa linguagem que ninguém conhece, poucos desenvolvedores no Brasil, ou que é uma linguagem difícil de aprender, né? Então, ou que você precisa pagar uma licença para usar. Então, a gente olha isso também. Não só a linguagem usada, mas a qualidade do código. Agora, uma coisa que é o aspecto humano, mas que isso já está muito no dia a dia do investidor, né? O investidor, obviamente, vai comprar uma startup, ele quer acreditar nos fundadores da startup, né? Da mesma forma, a gente também faz uma avaliação se essa empresa, a empresa a ser investida, também tem uma cultura de inovação, se você acredita que a estrutura, a maneira como eles se organizaram, se tem um CTO, né, como a gente já comentou no início, se ele está atento. O que vai acontecer? Hoje minha integração é toda via Wi-Fi, via 915 MHz. O que vai acontecer se vier o 5G? Eu facilmente me adapto ou eu quebro? Então, a gente também olha essa questão de a equipe tecnológica da empresa, pode ser uma pessoa só, pode ser duas, ela tem uma cultura de inovação, ela faz com frequência curadorias tecnológicas, ela está atenta no futuro para se adaptar, então a gente também olha isso. Então, basicamente, são esses aspectos que a gente olha, né? Perfeito. Complementando um pouco, Flávio, o que você está dizendo, na linha de pessoal, né, e tem também a questão do tratamento dos dados, né? A gente atendeu uma diligência, isso, né? Governança dos dados, perfeito. Exato, né? A gente atendeu uma diligência onde era um plano, né, do fundo expandir, obviamente, aquela operação com base nos dados que a potencial investida tinha. Só que nunca foi dado um tratamento para aqueles dados. Então, os dados, tinha a expectativa do crescimento com base nos dados, só que aqueles dados não foram, né, tratados, pelo menos até aquele momento, com toda aquela sofisticação que o fundo estava imaginando ali. Né? Então, isso vai para ponto de discussão, para o plano de 100 dias aí deles, mas a gente também olha muito para isso, né, Flávio? Isso pode nutrir valor também, né? Você falou uma coisa sensacional mesmo. O pessoal faz analogia, né? O engenheiro químico adora essa analogia, que dado é o novo petróleo. Então, imagina, né? Vou investir aqui nessa empresa que tem poços e poços de petróleo. E eu vou investir nessa empresa aqui que tem dados e dados e dados muito interessantes. O petróleo pode estar cheio de enxofre e pode estar a 7 quilômetros de profundidade, em alto mar, no lugar frio pra caramba e com ondas de 30 metros. Aí, para você tirar aquele petróleo de lá, tem um esforço. Ou ele pode estar a 10 metros de profundidade, como na Arábia Saudita, ser um petróleo
super leve, que você já faz diesel, óleo e etc. muito facilmente. Então, a gente também olha tem dados? Tem, mas como eu correlaciono esses dados? Quão fácil eu consigo extrair informações desses dados? Então, isso aí também olha, que é a governança dos dados, né? Muito bem lembrado, né? Então, Importante. nessa linha, tem até uma coisa que eu não sei quem já tem experiência no nosso público aqui, mas muitas vezes a gente pensa em due diligence, ou na maioria das vezes, quando o investidor já está num processo de interesse em investir numa empresa, né? Mas às vezes a ideia é vender a empresa, o investidor já investiu, já cresceu a empresa, já está procurando um vendedor, um comprador, na verdade, né? Ou às vezes é o próprio empreendedor que sabe que ele vai precisar captar e ele quer estar um passo à frente, né, nesse processo, está bem preparado e não quer ser pego de surpresa. Então, nas duas Sim, situações, também é muito comum a iniciativa da empresa buscar uma due diligence pré-M&A, né? O que a gente chama vestir a noiva antes de sair na rua batendo lata. é. Tem alguma coisa que vocês já fizeram nesse sentido? Como que vocês enxergam essas oportunidades? E o que um empresário, um empreendedor, ele pode pensar ou se preparar nessa hora para facilitar esse processo, ter uma capacidade de agilizar, facilitar essas análises? Bom, legal, Humberto. A diligência, né, do sell side, que a gente chama, é um mercado que a gente ainda está aprendendo por aqui, né? Acho que Europa e Estados Unidos, eles já estão mais acostumados faz uma operação de M&A, a empresa que vai ser adquirida, ela tem ali o relatório do sell side, né? O comprador já pede isso. Por aqui, a gente está aprendendo, acho que o G ali do ESG, né? A gente está começando. Então, mas obviamente, quem se prepara, para quem pensa, né, em captar investimento ou passar por um procedimento de diligência, de M&A, precisa ter essa maturidade, né? Quem pensa em crescer tem que se preparar, né? Então, contar com uma opinião de um terceiro, né, independente, porque o empreendedor ele está ali focado na estratégia do negócio, nas vendas, né? Então, contar com um parceiro que diga, cara, olha, por esse lado aqui, arruma isso aqui, mexe com essas classificações aqui de custos, despesas, para você, né, ter mais acuracidade de um indicador ali, de uma margem de contribuição, por exemplo. Então, assim, ter isso mostra muita responsabilidade por parte do empreendedor, né? Conhecer a própria operação, conhecer o que é, né, a tua operação, quais os riscos que você está sujeito dentro de um campo tributário, ou quais as oportunidades que você pode ter, isso traz muito conforto, né? Isso ajuda muito na operação. Mas eu acho que a minha impressão é de que a gente ainda está engatinhando quanto a isso, quanto a essa maturidade de um sell-side aí, diligência. Complementando a pergunta, Humberto, e já puxando também, eu vi uma pergunta aqui do Evaristo Giacomin, que ele fala sobre due diligence para empresas agrícolas, né? A gente recentemente foi procurado por uma empresa familiar produtora de café, lá de Minas Gerais. Eles é o pai e os dois filhos, né? Um filho é da área de software e o outro filho é economista, né? Então, eles começaram a montar em planilhas Excel um sistema muito bacana de acompanhamento da produção de café por talhão, por produtividade. Para cada tipo de café, eles acompanhavam o preço internacional daquele grão. Então, eles conseguiam, por exemplo, para cada talhão, de acordo com a quantidade prevista de produção e do tipo de café, eles tinham uma previsibilidade de quando é que eles iam vender. Então, isso facilitava, por exemplo, uma série de negociações, vendas antecipadas, etc., etc. E eles vieram procurar a gente, a Radix, perguntando justamente isso. Flávio, para todo mundo que a gente mostra a nossa planilha Excel,
o pessoal elogia. Como a gente consegue, por exemplo, transformar essa planilha Excel num pacote para qualquer empresa de café e a gente transformar isso num produto? E aí a gente bateu um papo com eles e foi falando desses 5 aspectos, né, importantes para atrair investidas. E, cara, você precisa primeiro pensar na sua arquitetura. Segundo, você precisa pensar se você quer colocar isso em nuvem, onde você vai organizar seus dados, como é que você vai ser a sua estratégia de negócio, você vai vender isso com software as a service ou não, como é que você vai só vender, você vai dar manutenção. Então, esse tipo de preocupação tecnológica, eu acho que precisa nascer desde o início. E eu achei legal que ele veio perguntar como é que eu já dou a partida corretamente, porque meu interesse é continuar plantando café. Eu quero, na verdade, que uma venture capital, um grupo de investimento lá na frente invista na gente, né? Então, o que eu posso fazer para ser mais interessante para uma possível investidora? Como é que eu mitigo riscos que eu sei que eu não sei, mas que você sabe que eles vão olhar? Então, essa foi uma pergunta super legal e eu acho que esse é o caminho, né? O exemplo mais simples, né? Tenha um sítio e tenha várias outras coisas juntos, né? Porque essa é a primeira coisa que o cara vai estar olhando, né? Show de bola. Eu tenho outra pergunta aqui, pegadinha para vocês, né? Essa semana saiu no Valor uma matéria de alguns gestores de investimento, de fundos de investimento, comentando que sem ESG as empresas não vão conseguir continuar existindo e tudo mais. Eu acho que, de uma certa forma, é intuitivo, né? As questões de risco ambiental, de consequências sociais e tudo mais. E governança, acho que muitas vezes as pessoas têm uma visão talvez um pouco simplistas, né, de como governança pode ter um papel importante. Eu acho que aqui, né, apesar de a gente estar falando de tecnologia, a gente entrou em vários pontos de governança. Então, vocês poderiam fazer um comentário assim um pouco para a gente entender, tendo essa cultura, né, de ESG na hora de fazer uma due diligence, como isso permeia, né, as outras análises, especialmente a de tecnologia? Ou seja, eu acho que hoje existem até situações de due diligence onde existe um escopo muito bem definido de ESG, né? Mas eu acho que o ESG ele deixa de ser hoje um tema separado, ele é um tema que ele se mistura e permeia todos os aspectos de análise de uma oportunidade de uma empresa, né? Inclusive na parte tecnológica. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, quando vocês estão fazendo esse trabalho, como que essas preocupações afetam a análise de vocês? Ou seja, o Flávio já deu um exemplo muito concreto, né, de questão de LGPD e tudo mais, mas em outras situações, como que isso pode afetar a percepção de valor ou de risco de uma empresa? Legal. Acho que posso começar aqui, Flávio. Por favor. ESG está como eu disse no começo, né? O escopo de diligência ele é muito dinâmico e ESG está na nossa agenda. A gente tem até a nossa conselheira aqui da MCM, que é a Tatiana Salli, super voltada para ESG, e ela tem nos orientado muito para essa pauta. E em termos práticos, assim, né, do dia a dia das nossas diligências, a gente teve um dos casos de investimento onde a empresa com um baita potencial, a gente levantou poucos pontos, né, de discussão, só que quando a gente foi analisar a reputação da empresa, ela tinha muitos problemas e muitas reclamações do público que consumia ali aquele serviço deles. Então, esse foi um caso que a gente olhou, era muito pertinente para dentro da operação, não tinha um plano de contingência ainda dentro da empresa, mas a gente levantou como ponto de um relatório de diligência, né? Porque no contexto ali da operação, a reputação e a visão que o mercado tinha daquela empresa era uma coisa que ficava
era uma agenda importante para eles tratarem. Então, a gente fugiu ali um pouco do escopo do financeiro, contábil, tributos e tecnologia para ir para uma parte de reputação, olhando aí para o social da empresa. Então, a gente não tem a gente tem aberto os olhos, sim, para a pauta de ESG, e está dentro, obviamente, dos nossos planos aqui da MCM, um trabalho mais efetivo ainda dentro da pauta de ESG. O D a gente já trabalha muito, né? Mas o IS a gente também tem se curvado a olhar e trazer para dentro de um relatório. Flávio, quer fazer um comentário? Complementando, né? Teve até uma pergunta aqui do Bruno Polis, que ele fala de guidelines internacionais, né? A gente quando pensou um pouco também em como estruturar a nossa diligência tecnológica, a gente estudou esses guidelines, mas a gente não viu muitos aspectos nesse sentido. Então, a gente acabou trazendo guidelines de TI, de automação e desenvolvimento de software, como CMMI, como a ISA, como a MESA International, e também questões de... Aí são ISO, de segurança de informação também. Então, a ideia, hoje, a gente se baseia eu não sei todas de cabeça, mas a gente se baseia em normas e estándares internacionais de TI, de segurança de informação, de automação, de integração, inclusive também entrando em aspectos de telecomunicação, LoRa e outras coisas aí de IoT também. Então, a gente traz justamente para em qualquer lugar que você apresente, isso ter um embasamento, né? E, obviamente, a gente também está atento. Uma coisa que é muito importante, antes de fazer a diligência tecnológica, a gente ouvir da investidora, do grupo que vai colocar dinheiro, né? Onde que ele está mais interessado, né? O que ele também se preocupa. Porque pode surgir aspectos desse tipo, né? Que a Marcela colocou muito bem, né? Às vezes você está avaliando uma série de tecnologias e a empresa está trabalhando com um químico extremamente perigoso, né? Então, a gente também, por ter dentro do time esse lado de conhecimento de processo, de engenharia, a gente pode também avaliar aspectos desde green bonds, renovabio, riscos ambientais, tudo isso também faz parte da diligência técnica e é encaixado de acordo com a demanda, né? Então, complementando o que a Marcela falou, a gente usa assim normas, standards, e a gente não tem um escopo assim, isso aqui não foi combinado, não tem como a gente ver. Não, a gente consegue incluir também aspectos ambientais, de emissões, até de segurança pessoal, entendeu? Tudo Perfeito. Que a engenharia técnica vai afetar. E com essa questão de adicionar dentro do escopo tradicional de due diligence, essas questões de tecnologia, de inovação, isso afeta muito o cronograma da due diligence? Ou seja, isso quer dizer que um trabalho de algumas poucas semanas vira vários meses? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Boa. Aqui a gente... eu trouxe um dos exemplos, né, que aconteceu essa semana, onde a gente teve que incluir um escopo. Né? E a gente está sempre muito próximo do cliente, porque a gente, obviamente, já entendeu qual que é o nosso papel ali, né? Conforme a gente vai abrindo as gavetas, vão saindo ali os fantasmas, né? Então, a gente não tem essa restrição de... o importante é ter a informação, né? A segurança dessa operação. E a gente combina com o nosso cliente, né? A gente precisa, né, no meio do caminho, às vezes, alocar
algum especialista, mas também atendendo ali a espada na cabeça, que é o tempo do investimento. Então, a gente sempre a gente tenta co-criar com o nosso cliente o que é o quanto de esforço que a gente precisa pôr para atender ali os prazos deles, né? Aqui na MCM a gente costuma combinar um primeiro draft para conversar depois da disponibilização dos documentos. E aí tudo depende da investida, né? Do quanto é investir. E a gente também fica muito próximo, a gente cria grupo no WhatsApp, a gente se fala de madrugada, de manhã, o tempo todo, para que a gente consiga trazer essa velocidade e atender a gestora, mas a gente facilita o máximo o que a gente pode de comunicação, a gente não se restringe a e-mails, né? Para que a gente consiga atender prazos, e se entrar algum escopo no meio do caminho, se isso for necessário, a gente vai criar junto com o nosso cliente, nem que saia um primeiro draft e depois aquela outra informação que surgiu no meio do caminho. Mas a gente costuma entregar um relatório depois de 15 dias que a gente recebe a documentação da potencial investida. E a gente combinou de ter um time paralelo fazendo a parte tecnológica, né? Então, a ideia não é trabalhar em série, a ideia é trabalhar em paralelo e as informações dos dois times serem compartilhadas para a gente também cumprir esse prazo aí de 15 dias. E é justamente o prazo que a gente consegue completar uma espiral completa, né, de análise, né? É isso. E eu acho que complementando, né, Flávio, um valor agregado nosso, acho que facilita a vida do gestor ali, é a gente conseguir fazer uma entrega de um relatório único, né, com todas essas informações. Isso a gente sabe que é um grande facilitador e além de enriquecer as nossas análises, né, enquanto a gente está olhando para financeiro, contábil, tributos, trabalhista e previdenciário, os temas eles se entrelaçam ali. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente consegue, além da gente aprender muito, mas um ponto que é da área de tecnologia, certamente ele vai respingar no contábil, no financeiro e muitas vezes no trabalhista, no previdenciário também e no tributo. Né? Então, a gente acaba enriquecendo muito com essa entrega única. Isso é muito bacana. E outra coisa que a gente notou também é uma vantagem, a empresa que vai receber o investimento, ela já entende muito bem que vai precisar passar por uma auditoria do tipo da convencional. E, às vezes, a auditoria tecnológica incomodava um pouco, né? Por causa de segredo de negócio, de informações mais sensíveis. E a gente fazendo isso tudo junto, você consegue explicar o motivo da necessidade de ter um grupo ali olhando o seu código-fonte, olhando isso, olhando aquilo, entendeu? É mais fácil do que se você fosse fazer separado, por incrível que pareça. Legal. Entra tudo no mesmo pacote de... Fantástico. Entendeu? A gente está chegando aqui no nosso horário. Eu queria que vocês, então, utilizassem esse tempo. Primeiro, assim, será que alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão, fazer uma pergunta final? Não? Enquanto as pessoas vão decidir se querem ou não, eu vou pedir para cada um de vocês fazer uma fala de encerramento, acho que contando talvez um jeito mais objetivo, como cada uma das suas empresas trabalham. Dá para contratar as duas como um pacote, cada um é separado. Então, por favor. Primeiras damas. Vamos lá. Bom, essa solução que a Radix e a MCM têm trazido exclusivamente para o mercado de VC, a gente já entendeu parte das necessidades, mas a gente vai continuar co-criando coisas juntas, né, Flávio, para a gente levar cada vez mais soluções mais assertivas e que caibam no bolso, principalmente, né? Então, a gente tem uma proposta juntos, um escopo juntos para o mercado de VC, com condições especiais para os associados da ABVCAP, e
Então, assim, e a gente tem as soluções, a MCM tem criado outras soluções, também num pós-deal, mas isso vem para 2021, e a gente espera criar mais coisas aí com a Radix e com o time do Flávio, e com o Flávio também. Mas a proposta é em conjunto. O grande feedback que a gente recebe das empresas de Venture Capital que nós conversamos é esse, né? Que às vezes eles têm 30 milhões para investir em 20 empresas, então sobram um pouquinho para cada, né? Então, eu acho que o melhor caminho mesmo é fazer essa diligência junto, porque para os outros sócios você já falou, olha, já vai ter que fazer uma due diligence obrigatória, contábil, etc. Já faz junto a tecnológica, porque não tem que ser encarado como uma despesa, né? Tem que ser encarado como um investimento para aumentar as chances da tese de investimento dar certo, identificar um dos entregáveis legais é que a gente identifica, não é que a gente identifique o risco, a gente identifica oportunidades de, se você investir aqui um pouquinho, você já resolve esse problema de segurança. Se você tirar desse servidor aqui, velho, e colocar na nuvem, já melhora bastante, já dá uma escalabilidade maior. Então, é isso que a gente tenta, né? Trazer junto também já as soluções para corrigir os riscos identificados. É isso. E num prazo e num preço bem legal, porque está fazendo junto com a diligência da MCM, né? Eu acho que ajudar a fazer as perguntas certas também, né, Flávio? Que estejam de acordo com a tese de investimentos ali. Eu acho que as gestoras e o mercado de VC pode e deve contar com a MCM e com a Radix como um grande apoiador aí, né? Tanto na diligência como num pós-deal, quais são essas perguntas que devem ser feitas para que encaixe a tese de investimento dentro daquele negócio ali, daquela investida, né? Nesse caso, quando você vai investir em várias, você vai conseguir comparar elas na mesma base, né? Você vai ter aqueles indicadores e como estão todas as que você está olhando nesses mesmos indicadores. Aí você consegue comparar todas elas entre si. Isso também é uma coisa que a gente ajuda. Fantástico. Verdade. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi realmente um papo muito legal, entender um pouco mais desse universo, dessa dinâmica que vocês trazem. Só faltou vocês deixarem o contato para as pessoas poderem acessá-los, buscá-los. Vocês deram um exemplo de como vocês se conheceram depois de um webinar. Sem contato não dá para as outras pessoas também procurá-los. De fato. Bem lembrado aí. Bom, coloquei o meu no chat aí também, ó. Meu e-mail. Então faz no vídeo e faz no chat, por favor. Vai lá. O meu e-mail é meu sobrenome, waltz@radixeng.com.br. Mas eu estou no LinkedIn também como Flávio Waltz, então a Marcela, inclusive, entrou em contato comigo pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn, Cara comercial que nem eu fico com o LinkedIn ligado, acho que o dia inteiro. Então, pelo LinkedIn é um bom caminho. Legal. Bom, eu estou lá no LinkedIn também, como Marcelo Huertas, e o meu e-mail é marcela@mcmcorporate.com.br. E me chamem, nos chamem, né, Flávio? Conte com a gente. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigado. Queria agradecer a participação de todos, a participação dos nossos convidados. E a BVCap continua as ordens dos nossos associados, dos interessados que precisarem de qualquer coisa da gente, quiserem se envolver, ajudar, participar, organizar outros webinars, basta entrar em contato com a gente. Muito obrigado, um bom dia, boa semana e até a próxima. Bom dia, obrigada, tchau, tchau. Grande abraço a todos. Obrigada, Humberto, tchau, tchau. Muito obrigado, Humberto.